Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos então a mais uma aula, né? Na disciplina de Anaminiotas. A gente terminou praticamente o que eu tinha para falar para vocês sobre peixes, tá? Tinha mais conteúdo, mas eu acho que eu passei o essencial para vocês, né? Foi até um pouco além, na verdade, que eu falei bastante sobre a diversidade na aula passada dos peixes neotropicais, né? Os peixes aqui da América do Sul. Bom, depois de falando de peixes, a gente vai ir e falar um pouco do outro grupo, né, de anaminiota, que são os anfíbios, né? Só que antes de entrar diretamente na diversidade de anfíbios, a gente tem que entender um pouco, né, esse processo que foi a colonização do ambiente terrestre, tá? Vocês veem essa aula, né, de colonização do ambiente terrestre aqui na disciplina de anaminiotas, com ênfase em um dos clados chamado de batracomorfa. Tá? Na disciplina de aminiotas, que é que vocês vão fazer o próximo semestre, né, vocês falam um pouco sobre colonização do ambiente terrestre também, só que ênfase no clado reptiliomorfa. O que significa isso? Bom, pessoal, quando os bichos, né, começaram a colonizar o ambiente terrestre, surgiram dois clados, na verdade, surgiram vários clados, mas desses clados que surgiram, dois sobreviveram até os dias atuais. Um desses clados chama batracomorfa. Batracomorfa significa morfa é forma, batraco significa anfíbios. Então, forma de anfíbios. O outro clado que sobreviveu é reptiliomorfa, ou seja, forma de répteis. Tá? Então, dentro de reptiliomorfa, que é o outro clado sobrevivente que vocês veem na outra disciplina, aqui na disciplina de anaminiotas, esse clado dá origem a aminiotas, tá? E dentro de aminiotas, vocês têm os répteis, as aves e os mamíferos, ok? Dentro aqui de batracomorfa, a gente tem os anfíbios, né? Ou o clado que a gente vai chamar o grupo de anfíbias, tá? Que a gente vai ver na próxima aula, né? Vocês vão ver a diversidade aí, outros clados como anura, urodela e caudata, ok? Bom, isso daí é tema para a próxima aula. Então vamos falar um pouco sobre a colonização do ambiente terrestre, com ênfase no clado batracomorfa. Bom, a gente tem a filogenia atual. Então esse grupo, essa filogenia aqui é a filogenia atual dos vertebrados, né? A gente tem atualmente dois grandes clados. Se a gente pegar a filogenia atual, um é aminiota, o outro lisanfíbia. Tá? Aqui dentro os anfíbios, aqui dentro os aminiotas, com mamíferos, que é o clado sinápsida, saurópsida, né, que inclui lepidossauromorfa, com os lagartos e as tuataras, arcossauromorfa, são crocodilos, tartarugas e aves, né, dentro de arcosáurea, que vocês podem ouvir muito falar sobre arcosáurea, as aves e os crocodilos. Tá? Então, qual que é a definição de um tetrápoda? Tetrápoda que está aqui, né? O nome tetrápoda significa quatro pés, tá? Four feet, que quatro pés. Tá? Qual é a definição de um tetrápoda e de que grupo eles originaram? Bom, a palavra significa quatro pés, mas não necessariamente a diagnose, né? Ou seja, características que distinguem todos os tetrápodas dos outros grupos de seres vivos é a mesma característica que define o nome, né? Então o nome é tetrápoda, quatro pés, mas a definição do grupo, ou seja, a característica diagnóstica do grupo são a presença de dígitos, né? Ou seja, dedos, tá? A presença de dedos. A gente não usa, apesar de ter formas de pata, tetrápodos, porque pata nada mais é que uma nadadeira modificada.
Então a gente vai ver isso, ou já viu, não lembro direito se a gente já viu isso, mas já falou pelo menos disso, né? Quando a gente falou das nadadeiras. As nadadeiras se transformam em membros aí dentro de tetrápodas, tá? Então a colonização do ambiente terrestre é o período no qual, além de outras modificações aí ao longo do esqueleto e estruturas ao longo do corpo desses animais, é um período em que as nadadeiras se transformam em membros, ok? Tranquilo, pessoal? Então a definição de tetrápoda aí é característica diagnóstica de tetrápoda significa são a presença de dígitos, mas aqui, claro, depende do autor que você segue, pode ter uma definição ligeiramente diferente, mas aqui é a definição do Pogue 2019, que é o livro A Vida dos Vertebrados do ano passado, né, que foi a última versão do ano passado, traz os dígitos com uma característica diagnóstica de tetrápoda, que significa 4 membros, a palavra tetrapoda. Ok? Então é muito importante vocês. Desculpa, só voltando aqui, pessoal. É muito importante vocês conseguirem entender a diferença entre uma característica diagnóstica e uma característica que simplesmente dá um nome àquele clado, né? Ok? Aqui é interessante, o Chondrichthyes. O nome é peixes cartilaginosos. E uma das características diagnósticas que realmente é a ausência de ossos, que seria a presença de cartilagens. Ok? Então, mas nem necessariamente o nome da palavra tem a mesma, que seria, por exemplo, 4 patas, é a mesma da característica diagnóstica. Bom, pessoal, com relação às relações dos primeiros tetrápodas, ainda ela é muito controversa, ou seja, o registro fóssil mostra muitos exemplares de grupos que já foram extintos e que são intermediários entre os peixes até os tetrápodas modernos. Quem que é como por exemplo nós mesmos, né? Um tetrápoda moderno. A gente tem 4 membros, porém se locomove a partir de apenas 2 deles, os membros inferiores. Tá? Então, a relação entre esses primeiros tetrápodas ainda é muito controversa. Tá? Então, a gente pegar a base aqui ó, de tetrápoda, né, e os grupos anteriores a tetrápodas, a relação entre esses grupos aqui extintos ainda é muito controversa. Então, eu digo isso porque vocês vão ver diferentes autores, se vocês pegarem a Vida dos Vertebrados, o Cardong, que é anatomia funcional, né, de vertebrados, ou mesmo o Hickman, que é Princípios Integrados de Zoologia, que fala, aí, traz hipóteses de zoologia, fala de diversidade geral dentro de zoologia, né? Não só de vertebrados, mas de invertebrados também. Vocês vão ver diferentes padrões ou diferentes hipóteses das relações evolutivas dentro entre esses grupos aqui, ok? Tranquilo, pessoal? Então, assim, eu sigo muito o Pogue, que é o livro da vida dos vertebrados. Não gosto muito das hipóteses do Hickman, acho um pouco confusa, tá? Eu gosto muito dessas filogenias aqui que o Pogue traz. Mas eu mostro para vocês também as hipóteses do Hickman. Havia um grupo aqui, a gente já falou sobre isso, né? O Sarcopteride, Rhipidistia, Tetrapodomorpha, Tetrápoda, que é a questão, bom, quando a gente fala de Sarcopteride, que define apenas um clado, um grupinho aqui, um grupo que não é monofilético, e a classificação cladística, na qual Sarcopteride é monofilético, porque inclui também os tetrápodas. Né? Ou nesse caso inclui também os ripidísteas, que dentro da ripidístia está tetrapodomorfa, Elpistostegalia, tetrápoda e assim por diante. Tá? Então, se a gente usar a classificação, que a gente fala muito sobre essa classificação, apesar de não ser cladista, né, que é a classificação da escola evolutiva, né, que seria o grado Sarcopteridie, o grado Sarcopteridie inclui apenas
Actinistia e Dipnoi. O grado Ripidistia inclui apenas alguns grupos extintos aqui, tá? Grupos de peixes extintos. Então, a gente poderia dizer que tetrápoda surge dentro de Ripidistia, tá? Hoje, a classificação, né, cladista coloca a Ripidistia como um grupo monofilético que inclui tetrápoda, mas, na verdade, né, a escola evolutiva, que seria, falava sobre o grado Ripidistia, no qual não incluía tetrápodas, tá? Então, tetrápodas surge do grupo Ripidistia, ok? Que é um grupo de peixes lá do Devoniano, ok? Então, tetrápoda surge dentro de Ripidistia. Por isso, gente, eu vou falar de Ripidistia excluindo tetrápodas, tá? Porque fica mais fácil da gente definir Ripidistia como um grupo de peixes extintos no qual surge tetrápoda. Então, se eu perguntar para vocês qual grupo dá origem aos tetrápodas, vocês vão falar Ripidistia, ok? Sem problemas, pessoal? Vamos usar então aí a escola evolutiva, mas tenham em mente, né, que a escola filogenética fala que Ripidistia é um clado monofilético e inclui tetrápoda, mas a escola evolutiva considera o grado Ripidistia como um grupo parafilético, pois não inclui tetrápoda. Tá? E Ripidistia no grado o grado Ripidistia seria um grupo de peixes extintos lá no período Devoniano, na verdade surge no Siluriano, muitos extintos no Devoniano, Carbonífero, alguns chegam até próximo ao Permiano, na verdade alguns chegam no Permiano, mas não passam do Permiano. A grande diversidade foi no Devoniano, e quando os tetrápodas saem do ambiente terrestre e do ambiente aquático chegam na Terra é no período Carbonífero, tá, pessoal? Que a gente consegue encontrar muitas linhagens já caminhando sobre a Terra, ok? Então, vamos falar aí dos ripidísteos, tetrapodomorfa, entre outros aí. O registro fóssil, pessoal, dos organismos desse período. Aqui a gente tem alguns organismos desse período, né, então extintos. É bom vocês se familiarizarem com essas nomenclaturas. Eostenopterum, Panderictis, Acanthostega, Tulerpeton. Muito importante, Eostenopterum, Acanthostega, Panderictis, tá? Tulerpeton também, mas é um pouco menos conhecido. Aqui, essas figuras são muito interessantes porque a partir do registro fóssil a gente consegue ver, ó, Latiméria. Latiméria quem que é? É o selacanto. Aqui a gente tem o húmero, né, bem definido. Neoceratodos é um dipnoi, tá? E no Neoceratodos a gente consegue ver também uma estrutura que a gente chama de húmero. Dentro desses peixes, não seria peixe, mas desses organismos do período devoniano e carbonífero, né, que a gente fala Eostenoptera, Panderictis, Acanthostega, Tulerpeton, a gente também consegue reconhecer alguns ossos aqui da cintura peitoral, né, que a gente chama de húmero. E a gente sabe que o osso que liga o nosso membro superior à nossa cintura peitoral é o húmero. Ok? Então, por exemplo, nos seres humanos a gente consegue reconhecer o húmero, todos os tetrápodes a gente reconhece o húmero. Então, esses registros fósseis, olha pessoal, faz a ligação do que a gente conhece da estrutura dentro dos peixes, né? A nadadeira, isso daqui é uma selacanto, isso aqui é uma brasileira laubada. Aqui é um dipnoi, ou seja, isso aqui são peixes, são nadadeiras mesmo. Aqui a gente tem nadadeira ou membro. Nenhuma das duas coisas a gente poderia definir aqui. São membros intermediários entre uma nadadeira e um peixe, né? Entre uma nadadeira e um membro, né? Que é usado para locomoção terrestre.
esses membros aqui serviam para se locomover na água? Serviam. Serviam para se locomover em terra? Serviam. Então, uma nadadeira de uma latiméria serve para se locomover em terra? Não. Nossos membros servem para se locomover na água? Bom, até serve, mas não é eficiente como a nadadeira de um peixe. Tá, então, mas nós somos adaptados para locomoção terrestre, basicamente, tá? Então, no registro fóssil, a gente consegue visualizar essas formas intermediárias que ligam a estrutura da nadadeira com os nossos membros. Aqui a gente também consegue enxergar outros ossos, como o rádio, a una, tá? Que fazem parte aí dos nossos membros, aí no nosso antebraço, tá, pessoal? E aqui, já em Acantostega e Tulerpeto, a gente já tem os dígitos formados, ok? Aqui nos peixes a gente não tem dígitos, né? Então o que define tetrápodo é a presença de dígitos. Então os dígitos, né? Desculpa, pessoal, surgem aqui posteriormente, né? Já nos organismos que estão se locomovendo ou têm uma maior capacidade de locomoção no ambiente terrestre, tá? Vamos falar de algum desses grupos aí, ó. Osteolepidopformes, que nada mais é que um estenoptero. O estenoptero é o gênero dele. Então ele é um peixe, tá? Então aqui a gente vai começar a reconhecer formas que cada vez mais não se parece com um peixe, mas se parecem com um lagarto que se locomove no ambiente terrestre, tá? A definição de peixes ou de anfíbios ou de lagartos para esses grupos intermediários é muito complexa. Por quê? Vou dar um exemplo muito simples para vocês. É fácil a gente definir aves hoje? É fácil. O que são as aves? As aves é um invertebrado, né? Um organismo que apresenta vértebras, que tem penas e tem a capacidade de voar. Se a gente entendendo voar, que é a capacidade que a asa dá a propulsão, então a gente tem o planeio e a propulsão. Então a asa dá, a gente tem o voo batido e o planeio, né? Então esses organismos são definidos como os aves, ok? E agora, alguns milhões de anos atrás, quando a gente tinha as formas intermediárias que voavam, ou na verdade, a gente tinha as formas intermediárias que ainda estavam colonizando o ambiente aéreo, era fácil definir o que é aves? Não era, porque a gente não tinha um voo verdadeiro ainda presente. O que era ave? Voava? Não voava. Tinha o voo planado, depois veio o voo batido. O que surgiu antes? Entende, pessoal? Muita gente acredita que o planeio antecedeu o voo batido, mas possivelmente tem uma hipótese que o voo batido precedeu o voo planado, né? Porque a asa era utilizada para subir em árvores e a batida da árvore apoiava os bichos no tronco da árvore. Então o voo batido precedeu o voo planado, depois eles pulavam das árvores. Então, definir aí, e as penas também nesse período eram muito diferentes do que as penas que a gente tem hoje. A gente tem penas muito complexas, a gente tem penas primárias que servem para dar força na propulsão do batido da asa, secundárias, responsáveis pelo planeio. A gente tem algumas penas aí que dão a álula, por exemplo, que é uma pena que diminui a turbulência sobre a asa, diminui o stall, né, que seria. Então, a definição de aves naquele período, há muito tempo atrás, né, quando as aves estavam começando a colonizar o ambiente terrestre, o ambiente aéreo, desculpa, era muito complexa, tá? Porque a gente não tinha uma pena tão bem definida como a gente tem hoje, não tinha um voo tão bem definido como a gente tem hoje, e a mesma coisa aqui, tá? Esses organismos eram peixes ou anfíbios? A gente era meio a meio, então é muito difícil definir eles como um peixe, ou difícil definir eles como um anfíbio, ou difícil definir eles como um lagarto realmente. Tá, pessoal? Nós surgimos então do grupo dos Ripidistia. Por isso, os Ripidistia tinham duas nadadeiras peitorais e duas nadadeiras pélvicas, tá? Por isso
nós temos 4 membros hoje. Se nós tivéssemos os tetrápodas, na verdade não seriam tetrápodas, seria hexápodas, tivesse surgido dos acantódeos, que é um outro grupo de peixe que existia também nesse período, nós teríamos talvez 6 pares de membros, porque eles tinham mais um par de membros aqui. Lembra quantos espinhos existia na região ventral dos acantódeos, né? Então, possivelmente, a gente poderia ser hexápoda, ou na verdade ter 3 pares de membros, ou talvez 8 pares de membros. Como nossos ancestrais ripidístio tinham 2 pares de membros, os peitorais e os pélvicos, nós temos 4 membros, ok? Então a gente tem aí os Eusthenopteron, que é um bicho aí que foi encontrado em 1880 no Canadá. Tem várias características, já mostrei para vocês, né? Talvez um exemplo mais didático tenha sido aquele que eu mostrei inicialmente da evolução do membro, né? O quão importante é esses registros fósseis. Só com esse registro fóssil a gente consegue entender a evolução, né, das características que a gente encontra em tetrápoda. Então, por exemplo, uma delas que eu falei para vocês é realmente a nadadeira. Tá? Depois a gente tem a perda de vários elementos que ligam a cintura, o esqueleto axial, que são o esqueleto vertebral aqui, né, que são as vértebras, a cabeça, então a gente perde as brânquias, tá? Toda essa estrutura óssea aqui é perdida, as brânquias são perdidas, a respiração se torna branquial, o pulmão surge a partir, acredita-se que seja homólogo à bexiga natatória, então essa bexiga meio que se duplica, muda de posição para uma posição ventral ao invés de ser dorsal. Já falou um pouco sobre isso, né, pessoal? Então a gente tem, a partir desses grupos aqui no registro fóssil que a gente consegue entender a evolução dessas características. E o Eusthenoptera é muito importante para entender a evolução, principalmente das estruturas dos membros superiores e posteriores, como cotovelo, pescoço, joelho, pulso. Na verdade, cotovelo, joelho e pulso, e evolução do pescoço aqui, na verdade, muito desses membros, desses ossos aqui que ligam o esqueleto axial à cabeça é perdido. Uma das hipóteses é que, por exemplo, quando a gente começou a se tornar, na verdade, quando essas linhagens começaram a se tornar cada vez mais terrestre, a perda da ligação do esqueleto axial com a cabeça foi extremamente importante, principalmente para 2 motivos. Primeiro, se a gente está em terra, a linha lateral não serve mais para nada, porque o ar não é tão denso a ponto de fazer com que a gente sinta movimentos do ar a partir da linha lateral. A gente precisa virar a cabeça para ver se está vindo um predador. Ao mesmo tempo, se a gente é um predador, a gente precisa virar a cabeça para localizar a presa. Um outro ponto é que a partir do momento que a gente começou a se locomover em terra, os membros começaram a se tornar mais eficientes, né, para se locomover em terra, um peso menor, mais longos e tudo mais. E essa locomoção rápida em terra, se a locomoção rápida em terra, na verdade, quando aconteceu a locomoção rápida em terra, se houvesse ainda ligação entre o esqueleto axial e a cabeça, isso levaria a uma trepidação muito grande da cabeça. Se a gente corresse e ainda tivesse um monte de osso ligando a cabeça ao nosso tronco, imagina a nossa cabeça como se locomoveria junto. Ou seja, toda a trepidação da locomoção sobre o esqueleto axial, sobre o corpo, seria transmitida para a região da cabeça, tá? Isso daí impediria ou atrapalharia na verdade, os sistemas sensoriais que estão ligados à cabeça. O olho, as narinas, talvez o paladar, o ouvido e tudo mais, tá, pessoal? Então, a separação do esqueleto axial de ligação direta com a cabeça foi importante, não só para visualização, para movimentação da cabeça, mas também para evitar trepidação da cabeça, tá? Então, como eu falei para vocês, esses grupos são importantes para a gente
conseguir ver a evolução completa, tá? De várias características, entre elas aqui o membro talvez seja a mais didática de todos. A gente tem um Astenopteron aqui com a mesma estrutura no ser humano. Aqui a gente tem o húmero, né? O rádio e a una, e os dígitos, né? De vários bichos aí que de 360 milhões de anos atrás que ainda está presente no ser humano de uma forma modificada, tá? Então, a partir desse ancestral tetrápoda, o que sobreviveu, essas formas intermediárias aqui da colonização do ambiente terrestre foram todas extintas. Sobreviveu aí duas linhagens principais, os reptiliomorfas, que dão origem aos aminiotas, vários outros ancestrais aqui de reptiliomorfas foram extintos também, os ancestrais dos aminiotas também muitos foram extintos, de batracomorfa também, tá? Os lepospôndilos aqui estão numa posição diferente, outros livros trazem aqui irmãos de reptiliomorfas. Temnospôndilos é essa linhagem de Lisanfíbia, Lisanfíbia surge de Temnospôndilos aí. Ok, pessoal, aqui também no POG a gente tem a linhagem de batracomorfa, reptiliomorfa, lepospôndilos provavelmente é relacionado a reptiliomorfa aqui, essa flor é um pouco antiga. Batracomorfa, a gente tem a linhagem de Temnospôndilos e Lisanfíbia surge de Temnospôndilos aqui, é um cladinho sobrevivente dentro de Temnospôndilos, tá? Só lembrando aqui para vocês, só fazendo vocês relembrarem, então, um período importante para colonização do ambiente terrestre, tanto para o reptiliomorfo, batracomorfa, é aqui o siluriano e o devoniano, o devoniano e o carbonífero, principalmente o carbonífero. Devoniano é a idade dos peixes, carbonífero é a idade da colonização do ambiente terrestre. Tá, pessoal? Então, lá de 300, 200 até 250, um pouco antes, milhões de anos atrás, é quando essa colonização acontece, ok? Muita começa no carbonífero, termina no permiano ali. Então, aqui devoniano, idade dos peixes, carbonífero, colonização do ambiente terrestre. Pode ver que muitas linhagens se penduram até o permiano. De dectomorfia, aqui já está dentro de reptiliomorfa, ok? Mas muitas dessas linhagens não chegam até a era mesozoica, são extintas aqui dentro da era paleozoica, aí no período permiano, ok? Então vamos olhar principalmente batracomorfa, reptiliomorfa, que é essa linhagem aqui, vocês vão ver novamente dentro do amniotas, ok? Então nessa disciplina aqui a gente vai focar dentro de batracomorfa, mas a colonização do ambiente terrestre é muito semelhante, né? Então porque vocês tinham ali várias linhagens formando formas transicionais entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático, e duas linhagens sobreviveram, os batracomorfas e os reptiliomorfas, que dão origens aos anfíbios que a gente conhece hoje, que a gente vai estudar, e outras às formas de répteis que a gente conhece hoje, tá? A hipótese de relação entre esses grupos é bem diferente no Hickman, tanto que vocês olham aqui, ó, os temnospôndilos, Eusthenoptera, Tiktaalik, Actostega, é tudo relacionado a temnospôndilos aqui, ou seja, os anfíbios. Lepospôndilos é relacionado aqui a miniota. Actostega, então, uma posição um pouco mais basal aqui, tá? Então a relação, eu não acredito muito nessa relação, prefiro essas relações aqui do POG. Vocês aqui também não está mostrando muito bem, porque a gente teria que pegar outras linhagens aqui intermediárias que eles não tá mostrando, tá? Aqui os ripidísteos, né, que é um resumo geral. Bom, então aqui Tiostega também na posição mais basal, que é do Hickman, mas eu mostrei essa filogenia só para mostrar os grupos atuais para vocês. E a definição dele de tetrápoda, né? A definição que o Hickman traz de tetrápoda inclui um pouco mais de características que o POG. Então o Hickman coloca ali presença de dígitos, então exatamente a mesma definição de tetrápodas, né? De características diagnósticas de tetrápoda que o POG traz.
articulações definidas no pulso e tornozelo, então você já tem a formação de articulações aqui, como a gente tem num membro, tá? Os esqueletos pélvicos e peitorais são bem desenvolvidos. Isso daqui eu não gosto muito dessas definições, porque são um pouco subjetivas. Quando desenvolvido é, para ser considerado desenvolvido ou pouco desenvolvido, isso daqui é muito ruim como definição, mas tudo bem. Então ele já coloca aqui esqueletos peitorais e pélvicos desenvolvidos. Tá? Então assim, o que ele quer dizer com isso? Você já tem uma melhor locomoção no ambiente terrestre, né? Se você tem ali as articulações, numa nadadeira você não tem articulações praticamente entre os membros, dentro dos membros de nadadeira, dos ossos da nadadeira anterior e posterior, porque você tem simplesmente um movimento único ali dentro da água, serve para mudar de direção essas nadadeiras pares, né? Agora, você tem um movimento bem complexo quando você está no ambiente terrestre. As costelas são mais desenvolvidas e direcionadas ventralmente, então isso daqui faz parte do desenvolvimento do esqueleto axial dos vertebrados, né, que colonizaram o ambiente terrestre. Então você já tem a formação aí de costelas, tá? Para proteger a maioria dos órgãos dentro do corpo. E várias modificações cranianas, aqui ele não traz modificações específicas, na verdade são várias modificações, entre elas as perdas dos ossos do crânio, que ligam o crânio e o esqueleto axial. Tá? No peixe você tem uma ligação única, o que é importante para os peixes também, na locomoção deles, né? Porque você tem uma estrutura única rija e os músculos laterais puxam, né? E o peixe consegue nadar na água, diferentemente dos bichos do ambiente terrestre. Então, retomando, batracomorfa, Aquiles anfíbio e temnospondilos. Então, os anfíbios surgem de temnospondilos. E aqui a complexidade dentro de reptiliomorfo. A gente vai ver isso na próxima disciplina. Vamos falar um pouco sobre a evolução dentro de tetrápoda. Então, os principais grupos aí, ó, a gente tem... Vamos falar de Inerperon, alguns tetrápodas aí do Devoniano. Então, Inerperon é um dos primeiros tetrápodas. Ele viveu no Devoniano de 365 a 363 milhões de anos atrás, na Pensilvânia, Estados Unidos. Eles apresentavam músculos poderosos no pescoço, apresentavam ossos no cleitro, escápula e coracoide, mas não os ossos da clavícula, tá? Eu não vou entrar, pessoal, em anatomia pesada aqui para vocês, né? Talvez seria até interessante, mas a gente precisava de 2 ou 3 disciplinas para fazer isso, né? Mas muitos ossos são perdidos aí do esqueleto, tanto da cintura peitoral quanto da cintura pélvica, tá? Muitos ossos são perdidos. Os que se mantêm e que são os mais importantes ossos aí dentro dos tetrápodas são o cleitro, a escápula, o coracoide, ok? Se a gente, quando a gente fala de nós, seres humanos, a gente tem basicamente 2 ossos, a escápula, o húmero é ligado à escápula e a gente tem a clavícula. E a clavícula surge depois. Então os primeiros tetrápodas não tinham clavícula, ela vai surgir posteriormente. Tá? Entre todos os ossos que são perdidos, é mantido basicamente o cleitro, escápula e coracoide nesses primeiros tetrápodas. Tá? Os músculos dos pescoços que surgem, que são poderosos, é para substituir o quê? O esqueleto que une, aquele monte de osso que une a cabeça ao esqueleto axial. Bom, o que a gente precisa então para sustentar a cabeça? Se a gente vai tirar os ossos, a gente precisa de músculo para sustentar alguma coisa, tem que sustentar a cabeça. Concorda? Dos primeiros tetrápodas. Então, se a gente perde os ossos, a gente precisa do quê? De músculo. Então, surgem músculos poderosos não só para sustentar, mas também para movimentar a cabeça. Ok? E outras articulações aí vai surgir dentro do pescoço. Porque o pescoço de um peixe não é móvel, o nosso é móvel. Então, tem que ter uma articulação aí entre a primeira vértebra e a cabeça, tá? E o crânio. Então acredita-se que essas primeiras espécies Inerperon, né, tinha capacidade de andar em terra. Uma capacidade maior de andar em terra que Ichthyostega e Acanthostega. Tá aqui para vocês terem uma ideia.
o que é esse Inerperon, como ele poderia ser, né? Então era um bichinho assim, ó, uma mistura de um lagarto, de um peixe com um anfíbio. Eu acho que dá para misturar os três num saco, você sortear, me fazer uma mistureba aí, você sorteia um Inerperon. Que é um bicho que tem cauda, que consegue nadar, que é um bicho que anda na terra, mal, mas anda, né? Tem a pele aí totalmente úmida, ou seja, ele ainda depende muito do ambiente aquático quando adulto. Provavelmente a reprodução dele também dependia totalmente do ambiente aquático, né? A gente não tem como saber ao certo, mas com certeza depende do ambiente aquático. Então isso daí é o Inéperon. Tinha uma certa capacidade de se locomover em terra, talvez maior que o Ichthyostega e outros grupos aí que coexistiam nesse mesmo período. Ok, pessoal? Um próximo grupo importante é o Ichthyostega, tá? Aqui a gente consegue ver o esqueleto lateral dele, tá? Do Ichthyostega. Só de olhar o esqueleto do Ichthyostega comparativamente a um esqueleto de peixe, vocês já conseguem observar várias características importantes para a colonização do ambiente terrestre, tá? Olha aqui, por exemplo, os ossos do pescoço. É o melhor, os ossos que ligam o crânio ao esqueleto axial ausente. Você só tem uma articulação do crânio com a vértebra, então você tem tudo músculo aqui que movimenta o crânio, que é articulado com a primeira vértebra, tá? As costelas, como são bem desenvolvidas para proteção aqui das vísceras. Você tem aqui os membros já com uma certa articulação, os ossos da cintura pélvica, aqui a escápula, tá? Você tem aqui os ossos também da cintura pélvica. Na verdade, você tem um osso só que liga na cintura pélvica aqui ao fêmur, ok? Na pelvis, mas você já consegue ver várias articulações aqui do que é o que vai se formar os membros. Os membros ainda são muito curtos, ou seja, a capacidade de se locomover em terra desses bichos é pequena. É só vocês fazerem um comparativo com um cavalo, por exemplo, pessoal. Um cavalo tem o quê? Membros longos. Qual a capacidade de locomoção de um cavalo? Um cavalo chega até 60, 70 km por hora correndo. Aqueles cavalos de corrida mesmo, chega a ter essa capacidade de locomoção, ou seja, se movimentam até 80 km por hora. O que nunca vai acontecer para um bicho desse, membro curto, não se movimenta muito. Pouca capacidade de locomoção em terra, mas há uma certa capacidade de locomoção em terra. E eles também não perdem totalmente a capacidade, eles também não são, eles ainda são dependentes da água, ou seja, não perdem a capacidade de locomoção na água. Vocês ainda têm uma cauda, né? Você tem uma nadadeira caudal ainda aqui, né? Ou algo homólogo aí na nadadeira caudal, que não é totalmente perdido. Já os grupos que estão na terra perdem essa nadadeira caudal. Alguns ainda mantêm o rabo, mas o rabo tem outra função: espantar mosquito, como a gente vê nos cavalos, né? Proteção ali da saída na verdade, do final do trato digestivo, né? Então aqui no Ichthyostega, era basicamente isso que eu tinha falado do Ichthyostega. É importantíssimo aí para entender também a evolução de todas essas características. Um autor importante, o Homer, tá? Ele propôs uma hipótese para a evolução dos primeiros tetrápodas. Outros também são adeptos aí dessa hipótese. Na verdade, foram adeptos aí dessas hipóteses. Então, esses especialistas acreditavam que esses animais de nadadeira, que eles, na verdade, esses animais tinham nadadeiras e viviam aí no lodo, né? Porque eles foram basicamente encontrados em arenito. Tá? Eles acreditavam que esses bichos viviam aí no lodo de rios e lagos antigos aí do período carbonífero, tá? E inicialmente acreditava-se que essas características, por exemplo, uma nadadeira mais próxima a um membro, perda dos músculos, perda dos ossos que ligam a cabeça ao tronco, né, que deu mais movimentação ao pescoço,
e tudo mais, surgiu para quê? Surgiu com uma pressão para a colonização do ambiente terrestre. Tá? Isso é a hipótese que essas pessoas, esses autores iniciais acreditavam. Então a pressão de seleção, ou na verdade, levou a pressão de seleção para a colonização do ambiente terrestre, levou ao surgimento de membros e à perda dessas estruturas de ligação óssea entre cabeça e esqueleto axial, por exemplo. Tá claro, outras características surgiram aí. Então eles acreditavam, por exemplo, que os peixes com nadadeira lobada poderiam ser capazes de arrastar-se e encontrar um poço ainda com água. Então, isso foi a pressão de seleção, ou seja, essas características surgiram como uma adaptação a essas possibilidades aqui. Bom, se eu vivo num poço, um peixe que vive num poço, e esse poço seca, porque eu tenho um período lá, no período carbonífero, é como os rios perenes aí da África ou das regiões secas do Brasil. Né? Você tem um corpo de água. O rio seca, a água seca, o lago seca, ou o rio seca. Se o lago ou o rio seca, se eu tenho uma capacidade limitada de se locomover sobre o ambiente terrestre, eu posso mudar de poça. Eu posso mudar de lago, né? Então, e essas adaptações surgem então para melhorar as chances aí de sobrevivência do animal no próprio ambiente aquoso, tá? Então as pernas foram assim, uma adaptação para melhorar as chances de sobrevivência do animal nesse ambiente, tá? Então você tinha ali poças que secavam, poças também carentes em oxigênio, então os animais acabaram desenvolvendo ali pulmões, né? Quem desenvolveu pulmões tinha uma vantagem sobre os que não desenvolveram pulmões, né? Porque poderiam ter uma capacidade de respirar também no ambiente aéreo. Ictiostega. Então, pessoal, como eu falei para vocês, essas foram as primeiras hipóteses, né? Então, essas adaptações surgiram como respostas às pressões de seleção no ambiente, né? Para colonizar o ambiente terrestre que trazia alguma vantagem para alguns desses bichos. Ictiostega é um exemplo também que tinha várias adaptações para sobreviver a um ambiente terrestre, né? Uma capacidade de se locomover, que já tem mais um membro do que uma nadadeira, mas ainda é um misto de membro com nadadeira, tá? Movimento do pescoço, possivelmente, tudo que é corpo. Muitas das hipóteses sobre a evolução desses grupos é baseado sobre, na verdade, as principais adaptações de evolução dos tetrápodas é mais conhecida sobre o próprio esqueleto, né? Partes moles é difícil de ser fossilizada. Então acredita-se que eles tenham pulmões, mas não tinham certeza, e assim por diante. Uma questão interessante e muito discutida é sobre a quantidade de dedos. Porque todos os tetrápodas têm 5 dedos, com exceção do membro anterior dos anfíbios, que tem 4 dedos. O nosso ancestral tem 5 dedos e o ancestral dos anfíbios tinha 5 no membro posterior e 4 no membro anterior. Só que esses grupos aqui que foram extintos, eles tinham basicamente 7 dedos, outros 8 dedos, né, e outros menos dedos. Então não se encontrou ainda o ancestral com 5 dedos. E falou, esse bicho aqui é irmão de tetrápoda, tinha 5 dedos e isso se tornou padrão dentro do grupo, tá? Aqui um Ictiostega, um Ictiostega para vocês verem como é que era o Ictiostega. Um bicho misto com... Aqui ele tá nadando, mas não se nadava muito bem, né? Que coisa meio bizarra. São membros que não se locomovem muito bem na água nem no... Aqui já são outros bichos da época. Aqui um Ictiostega comendo... Não sei que bicho que é esse, parece um ostracoderme, nem sei se é um ostracoderme. Tá? Em 1989, encontrou-se o Acanthostega.
O acantostega ele já tem uma mão completa com pulsos e dedos já igual aos tetrápodas, mas também ele tem um húmero convencional muito parecido com o radioaúna que a gente encontra nos peixes aí pulmonados, tá? E ele tem 8 dígitos, né? Comparativamente ao Ichthyostega que tem 6 dígitos. As mesmas adaptações que eu estava falando antes, olha, do esqueleto, né? Aqui a formação das vértebras não tão das costelas não tão desenvolvidas que nem no Ichthyostega. Ele tem aqui 8 dígitos ao invés de 6, ligação do pescoço, tudo mais. Tá? Aparentemente, o Ichthyostega ele ainda não, ele respirava água, ou seja, ele não respirava ar como a maioria dos outros bichos. Tá? Eles tinham um ombro fino, o rádio era chato e redondo no cotovelo, mas fino nos pulsos. Então, esse bicho aqui, aparentemente, ele não tinha grande capacidade de se locomover na terra, tá? Como acontecia com o Ichthyostega. Tá? Então, a Acantostega aparentemente não tinha essa grande capacidade de se locomover dentro da terra. Por exemplo, os joelhos e os tornozelos sustentavam patas traseiras em movimentos laterais como o remo. Então, aparentemente, ele nadava melhor do que andava em terra. Ele também tinha uma cauda de peixe, tá? Com osso na sua porção superior e inferior. Aqui, ó, osso na porção superior e inferior. E aqui nessa nadadeira caudal. O que acontece? Quando o Gantostega foi descoberto, isso daí não, essa anatomia interna dele, né? Então, com esses membros que pareciam muito curtos para se locomoverem em terra, e principalmente essa nadadeira aqui desenvolvida como um de um peixe, não combinava muito com a hipótese proposta por Homer, que era que essas adaptações, esses membros aqui, ó, surgiram como adaptações para colonizar um ambiente terrestre, tá? Então isso o Acantostega não combina muito bem com essa hipótese. Por quê? Porque é um bicho que nadava e tinha membros. Aparentemente ele nadava apenas e tinha membros, né? Então aconteceu o seguinte: outros autores propuseram essa hipótese aqui. Então, as forças que levavam os animais de nadadeira lobada para a forma tetrápoda, na verdade, já estava atuando fazia algum tempo quando a Acantostega apareceu. Ou seja, aparentemente essas características, essas forças estavam atuando na água, estavam atuando no ambiente aquático. Ok? Então as coisas que a gente está associando à sobrevivência na Terra surgiram na água. Então a hipótese é: as adaptações que levaram à colonização do ambiente terrestre surgiram na água. Surgiram como adaptações para a locomoção no ambiente aquático. E essas características foram utilizadas como locomoção no ambiente terrestre. Entendeu, pessoal? Olha a mudança que a Acantostega trouxe para a gente. A gente acreditava que o ambiente terrestre estava ali. Os bichos, por algum motivo, saíam da Terra, que seja, por exemplo, a mudar de poça. Então, desenvolveram protomembros, né? Protomembros, uma estrutura que seria um membro não muito bem desenvolvido, tá? Quando estavam atravessando de uma poça para outra, como fazem muitos peixes hoje. Você encontra peixes que conseguem sair, alguns gobide, escreve no Google aí, gobide. Vocês vão ver alguns gobides fora d'água, em regiões de praia, em regiões
algumas regiões de água doce, em rios, eles conseguem passar uma pocinha para outra, tá? Então acreditava-se que esses membros surgiram como adaptações para uma locomoção terrestre mesmo, nem terra. Então o bicho por sair de uma poça e ia para outra, surgiu ali, então para locomover na terra. Mas a Cantostega trouxe uma nova interpretação. Não, esses membros surgiram e várias adaptações que foram utilizadas em terra surgiram na água. Surgiram como adaptações para locomoção no ambiente aquático e posteriormente foram utilizadas para locomoção no ambiente terrestre. Olha aqui, coisa interessante, tá, pessoal? E o Acantostega possivelmente até voltou, na verdade, assim, tinha duas hipóteses com relação a isso. A mais importante é essa, na verdade, que eu falei para vocês, que essas adaptações surgiram na água e depois foram utilizadas na terra. Mas aí vem uma pergunta: que vantagens poderia haver para algum peixe desenvolver um corpo tetrápoda num lugar onde já seriam muito bem adaptados, com um corpo de peixe? Qual vantagem isso poderia trazer para esses bichos? Aí o pessoal, muitos pesquisadores começaram a olhar para o ambiente no período em que a colonização do ambiente terrestre aconteceu, né? Principalmente no Devoniano e no Carbonífero. Como era o ambiente nessa época? O ambiente era extremamente úmido, né? Então não se parecia, esse período Devoniano e Carbonífero não eram desertos como a gente encontra hoje nos Estados Unidos, mas era uma região extremamente pantanosa, era alguma coisa mais parecida com o que a gente encontra na Louisiana hoje. Seja quem já viu um filme aí que pareceu a parte da Louisiana nos Estados Unidos. Você tem lá plantas com troncos que saem fora da água, né? Plantas dentro da água. Então é uma região extremamente pantanosa. É pântano puro, para todo lado. Então acreditava-se que o mundo era muito, principalmente o ambiente terrestre, era um grande pântano. O mundo terrestre era um grande pântano nesse período. Tá? Então, aqui, ó, então a gente tinha lá lagos, pequenos lagos, tudo isso era um grande pântano. Tá aqui, ó, outros pântanos, né? Então essas adaptações surgiram, na verdade, esses membros surgiram como adaptações para locomoção em águas rasas, tá? Então esses bichos aqui se locomoviam bem melhor em águas rasas, porque você não tinha uma grande profundidade, então você não tinha necessidade, ou na verdade um grande nadador, como sei lá, um tubarão, né, outros grandes peixes, aí não tinha grande capacidade de se locomover num ambiente de floresta inundado, sendo que você não conseguia se locomover rapidamente, muitas vezes se deparava com um monte de árvore e vegetação dentro da água, então se você tivesse estruturas como membros, facilitava a sua locomoção. Você também tinha um ambiente que é muito instável, em que chove muito, alaga um pouco mais, seca, as poças desaparecem, chove, inunda de novo, seca. Então você tem um ambiente muito instável, né? Então você consegue se locomover melhor se você tiver membros do que apenas nadadeiras ou alguma coisa que é entre membros e nadadeiras. O pulmão, a respiração aérea também é uma grande vantagem, porque você seca o ambiente, você não consegue ter mais água para conseguir respirar, você chove, aí você tem água de novo, mas se você respirar ar, você elimina essa questão. Então, basicamente é isso. Essas adaptações surgem aí como nesse ambiente para se locomover e viver basicamente no ambiente de águas rasas, tá? Então, antes da descoberta da Cantostega, muitos paleontólogos supunham que a evolução do corpo do tetrápoda e a saída de água e a saída da água, né, haviam sido simultâneas. Mas o fóssil de Cantostega separa as duas coisas. Ou seja, a evolução do corpo e a saída da água são coisas independentes.
Ou seja, as adaptações para a saída da água surgem depois que você tem todas essas características que capacitam esses bichos a saírem da água, eles conseguem sair da água. Mas o que levou a surgir essas características? Bom, um ambiente de terra rasa, melhor, de águas rasas. Um ambiente de águas rasas, a gente se locomove melhor pelas águas rasas e, secundariamente, eu consigo sair da água, tá? A partir do momento que eu tenho todas essas adaptações. Ok? Então a Cantostega separou as duas coisas. Ok? Essas características foram surgindo, então a gente tem várias e várias linhagens aí, né? Que nos dão suporte para essas hipóteses hoje. Ok, pessoal? A gente tem lá Eustenopteron panderictis, Elpistostege, Tiktikalik. A gente tem uma Acantostega, que está aqui, Ictiostega, Tulerpeton, Pederpes. Aqui cada vez organismos que têm uma maior capacidade de se locomover no ambiente terrestre. Alguns nem tanto, alguns bem derivados e com maior capacidade de se locomover no ambiente aquático, como a Acantostega. Ok? Falando mais de alguns outros grupos, os Panderictes, tá? Foi descoberto na Letônia o fóssil dele com 60 centímetros. Eles tinham também crânio achatado e ombros firmes, membros desprovidos de dedos e uma mandibular ligada à mandíbula e às brânquias. Ou seja, ele tinha características que definem ele como um peixe, porém também tinha características que definem como um tetrápoda. Tem um húmero e cintura escapular maior, né, com maior área para fixação muscular. Ok? Então ele tem características que definem ele como um peixe, algumas características que definem ele como um tetrápoda. Tiktikalik, já aqui também, ó, uma nadadeira misturada com um membro, ok? Olhos maiores, focinhos mais largos. Um bicho que o fóssil dele foi descoberto no Devoniano tardio, no Canadá. Cintura escapular livre da cabeça, então já tem uma ligação menor aqui. E o mandibular mais curto. E ele tem uma abertura espiracular, ou seja, ele tem um espiráculo no topo da cabeça para respiração aérea, tá? Lembrando que o nariz não estava ligado, lembra? As narinas nos peixes não são ligadas ao pulmão, não tem pulmão, né? Então aqui havia uma outra abertura inicial nesses grupos que é o espiráculo. Tá? O espiráculo depois evoluiu nos tetrápodas para a estrutura interna do ouvido. O espiráculo deu origem ao ouvido interno. E as narinas dentro dos tetrápodas depois assumiram a função da respiração, mas inicialmente a respiração acontecia pelo espiráculo, tá? Que depois se tornou o ouvido. Olha que interessante, pessoal. Isso aqui eu não sei se vocês sabiam. Acho que não. Acho que porque isso aqui eu tenho não sabiam ainda, mas estou ensinando agora. Vocês vão ver isso dentro da evolução do ouvido interno lá em Aminiotas, né? O espiráculo, que inicialmente surge para respiração, dá origem ao ouvido interno. As narinas, que em peixes têm narinas, não tem? Tem narinas, mas não está ligado ao. Não está ligado ao pulmão. Peixe não tem pulmão. Tá? A narina serve apenas para como um receptorzinho aí de componentes químicos presentes na água. Ok? Ventastega. Aí um outro bicho aí próximo da Acantostega, também tem cintura escapular e quadril, exatamente como a Acantostega. Eles têm membros com dígitos, tá? Ele parece um intermediário entre o Tiktikalik e o Acantostega. Eles também têm olhos e focinhos mais longos aqui, parece um jacaré, né? Um focinho de jacaré. Ele também teve perdas de vários ossos aí no focinho, ok? Normalmente, pessoal, aqui para vocês vão ver aí a evolução, não vão na verdade, né? Mas tudo bem. A evolução da cabeça, dos ossos da cabeça, dos peixes para os tetrápodas, elas são bem modificadas. Peixe tem muito mais osso na cabeça, na verdade, esses ossos dérmicos aqui da cabeça, do que os tetrápodas. Então, em tetrápodas, há perda de muito desses ossos aí da cabeça, tá?
E depois, quando a gente olha aí para... Vocês já, na verdade já viram, né? Que não vão ver, já viram isso muito em anatomia também, né? Os principais ossos da cabeça. Os ossos da cabeça dos vertebrados, muitos são perdidos. Então, peixe tem mais ossos dérmicos na cabeça e muitos são perdidos dentro de vertebrado. Então, uma redução do número de ossos dérmicos dependendo do grupo aí de vertebrados. Isso tem uma variação imensa, tá, pessoal? Dependendo do grupo, pode perder ou ganhar um determinado osso aí, ok? O Tulerpeton, 1980, descoberto na Rússia. Tem membros longos e finos, 6 dedos anteriores, 5 nos posteriores. Apesar de estar próximos aí dos tetrápodas, ainda não se sabe quem realmente é irmão dos tetrápodas. Então, assim, não se sabe quem deu origem necessariamente, quem é irmão tetrápodas, que deu origem a esse padrão 5, pentadáctilo, né, de 5 dedos. Depédes aqui já é um organismo de vida terrestre, tá? Aqui já é um tetrápodo, típico tetrápoda, já tem 5 dígitos, tá? Os pés aqui, isso é uma coisa interessante, os pés apontam para frente. O que vocês acham que é mais eficiente na locomoção no ambiente terrestre? Os pés voltados na posição das nadadeiras, as nadeiras são voltadas lateralmente ou pés voltados anteriormente. É claro que são os pés voltados anteriormente, tá? Então, quando a gente começa a observar os bichos que se locomovem melhor ou que são tipicamente de vida terrestre, a gente observa uma mudança de posição também dos membros. Há uma rotação aqui dos membros, tá? Dos ossos dos membros aqui, tanto anterior quanto posterior. Então, os dedos, os dígitos, não são voltados lateralmente, são voltados anteriormente. Isso aumenta a eficiência na locomoção no ambiente terrestre. Cassinéria, aqui já indiscutivelmente terrestre. Tá? Ele é um grupo do início do Carbonífero, foi encontrado na Escócia, ele é totalmente pentadáctilo. Os elementos terminais, ou seja, os dígitos são em formas de garra, voltados anteriormente, ou seja, esses têm origem terrestre e eles caminhavam. Ok? Vamos resumir então a transição para o ambiente terrestre. A gente tem lá Eosinopteron, totalmente aquático. Aí, por exemplo, a fase 2 pode ser representada tipicamente por um Tiktaalik, tá? Com algumas adaptações para um suporte aí do peso num substrato, tá? E tendo algum tipo de locomoção terrestre. Mas lembra, pessoal, e todas essas locomoções e nadadeira para suportar o peso é uma característica que surge para locomoção no ambiente aquático. Tá? Você já tem uma redução aqui dos canais da linha lateral, você já tem a perda aqui das brânquias, tá? Porém, os adultos são dependentes da água. Você tem a fase 3, aqui que é representada basicamente por um Ichthyostega, né? Você tem mais adaptações aqui, vários outros ossos que surgem, tanto na cintura peitoral quanto pélvica, aqui, ó, cintura peitoral quanto pélvica, outras estruturas do esqueleto axial que surgem para o quê? Para uma melhor locomoção no ambiente terrestre. Tá? Você tem uma maior redução ainda e perda completa aí dos canais de linha lateral e da respiração por brânquias. Mas o Ichthyostega ele também é totalmente dependente do ambiente aquático. Aí a fase 4 é realmente as adaptações para viver na Terra, para andar no ambiente terrestre. Tá? Alguns são... então muitas dessas adaptações surgem, então você tem uma estrutura bem mais complexa, como a gente encontra hoje em tetrápoda, nos que são exclusivos, os lagartos, né? Que seriam os lagartos que andam na Terra. Então, basicamente surge aqui um grande lagartão, independente do ambiente aquático, ok? Mas ao mesmo tempo há uma reversão em aqui algumas linhagens que se tornam totalmente aquáticas, tá, pessoal? E também não impede que lá dentro de alguns grupos que são totalmente futuramente eles voltem para a água, como acontece em cetáceos,
né? Cetáceos é muito interessante, o bicho colonizou totalmente o ambiente terrestre, né? Depois, secundariamente, lá eles voltam para a água. É interessante entender o nicho que eles tentam colonizar quando eles voltam para a água. Tá? Bom, pessoal, mas uma coisa é então você ter adaptações para viver em terra. Né? Então lembra que eu falei, essas adaptações surgem para locomoção, não, adaptações para viver em terra. E as adaptações que surgem para viver em terra surgem na água. Né? Então, membros surgem na água. Separação da cabeça, o esqueleto axial, perda desses ossos, surgem na água. Mas uma coisa é ter essas características que servem para viver na terra. Mas outra coisa é realmente sair da água e ir para a terra. Então por que eles saíram da água e foram para a terra? Mesmo tendo as características, né, para poder andar em terra, por que os tetrápodas foram para a terra? Para entender isso, a gente tem que entender como era o ambiente, novamente olhar para o ambiente, né, nesse período devoniano carbonífero. A cobertura vegetal nesse período era cada vez mais diversificada. A gente tem aí muitas formas decíduas, tá? Alguns estudos sugerem que a decomposição dessas águas, desse material orgânico na água diminuíram aí os níveis de oxigênio, né, da água. Então isso, quem tinha capacidade de respirar ar tinha uma vantagem. Tá, então aqui a gente pode olhar aqui no Devoniano, então uma redução da quantidade de oxigênio dissolvida na água. Isso não é muito forte aí essa hipótese, mas é uma hipótese. Então quem poderia respirar ar poderia ter uma vantagem sobre quem só respirava água. Ou melhor, só respirava na água. Tá? Ou respirava não, vamos falar de uma maneira diferente. Quem realizava trocas gasosas diretamente com a água ou quem realizava trocas gasosas com o ar. Então quem realizava trocas gasosas diretamente com o ar poderia ter algum tipo de vantagem. Não só através do pulmão, pessoal. Isso é importante. Mas qual é um outro tipo de realizar trocas gasosas, uma outra maneira de realizar trocas gasosas que está presente em anfíbios? É principalmente trocas gasosas através da pele. Tá? Então, respiração cutânea. Uma outra pressão seletiva extremamente importante é a alimentação. Então você tinha nicho ecológico totalmente vago no ambiente terrestre. Por quê? Porque não só as plantas, mas como os invertebrados fizeram a transição para o ambiente terrestre antes. Havia uma enorme quantidade de insetos, tá, no ambiente terrestre. Então tinha alimento em abundância, né? Então eles conseguiram com alimento em abundância, algumas vantagens, é claro, nicho vago, a transição parecia algo ali, poderia trazer vantagens para quem conseguisse realizar a transição. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, com alguns grupos ao redor da Eurásia, então a gente aqui já via a Eurásia, né? Então esses gêneros aqui, nesse período, 390 milhões de anos atrás, estavam distribuídos ao longo da Eurásia. Pouco tempo depois, alguns milhões de anos, estava distribuído por todas as outras regiões do continente, aqui na Gondwana. Ou seja, se diversificaram por todo o ambiente terrestre. Ok, pessoal? Então, falamos aqui basicamente da transição do ambiente terrestre. Né? Isso daí é comum tanto a batracomorfa quanto a reptiliomorfa, tá? As formas de répteis ou as formas de anfíbios. Nossa disciplina é voltada para as formas de anfíbios, então vamos falar rapidamente os ancestrais Temnospondylos aí. Temnospondyli, o que é Temnospondyli? Eu já vou falar rapidinho para vocês, é um tipo de vértebra, tá? Caracteriza esse grupo. Então, 290 milhões, haviam 290 espécies, existem 290 espécies fósseis, praticamente 200 gêneros reconhecidos de Temnospondylis, que é o grupo no qual originou os anfíbios.
Eles têm poucos centímetros, alguns metros, apresenta uma forma larval e juvenil. O ancestral, 4 dedos nos membros anteriores e 5 nos posteriores. Por isso que os anfíbios têm 4 dígitos nos membros anteriores, 5 nos posteriores. Tá? Eles também tiveram alta capacidade de sobreviver a extinções em massa, ou seja, eles não foram extintos, né? Nada mais natural. Se eles não foram extintos, eles têm capacidade, eles sobreviveram aí a todas as grandes extinções. Algumas formas semiaquáticas no período nesse devoniano, carbonífero, outras totalmente terrestres. Tá uma variação muito grande de formas. Alguns com escamas, outros garras com armaduras ósseas sobre o corpo, diferente dos anfíbios modernos. Então, os anfíbios modernos nada mais são que um grupo que se derivou desse grupo aqui. Então, assim, o que surgiu, o grupo que derivou é ruim, né? Um grupo que surgiu a partir desse grupo Terminospontes, mas tem características muito derivadas, características modificadas que a gente encontra nos ancestrais, mas não encontra hoje nos anfíbios, né? Por exemplo, a armadura óssea. Por exemplo, a gente não encontra, os anfíbios perderam totalmente essas armaduras ósseas, linear dos anfíbios não tem. Tá? Muitos têm crânio triangular aqui, parecido também com um crocodilo. Parece que essa forma reptiliomorfa ancestral foi mantida mais dentro de reptiliomorfa. Aqui dentro dos Temnospondylos, a gente não encontra essa forma de cabeça arredondada, como forma de um crocodilo aí, né? Também houve uma redução aí do tamanho do corpo. Os anfíbios, esses grupos aqui tinham um tamanho de corpo grande, os anfíbios são bem menores, né? É uma característica interessante, as coanas conectadas à passagem nasal, aqui as coanas, aqui a boca, na verdade, é a maxila superior. Então os bichos conseguem respirar através das narinas, ó. O ar entra por aqui, as narinas, e pelas narinas atravessa e chega aqui nas coanas. Né? Das coanas vai para onde? Para os pulmões. Ok? Eles não têm os espiráculos mais, tá? Então a gente tem aqui a passagem nasal com as coanas. Tá? Terminospôndilos. Bom, existem dois tipos de vértebras na origem. Quando a gente fala da origem do esqueleto axial, existem dois tipos de vértebras, né, nos vertebrados. A aspidospôndila e as holospôndila. A aspidospôndila é formada por 3 elementos, basicamente o espinho neural, o pleurocentro e o intercentro. Tá? O pleurocentro e o intercentro formam o centro. Só que em aspidospôndila, o pleurocentro e o intercentro ficam 2 elementos separados na formação do centro. Ou seja, os adultos têm 2 partes separadas que formam o centro. Né? Já em holospôndila, o centro é formado pela união do pleurocentro e intercentro. Tá? Então e o pleurocentro e o intercentro também se unem ao espinho neural. Então você tem uma vértebra que é a união desses 3 elementos aqui, que em aspidospôndila são 3 elementos separados. Ok, pessoal? Então a gente tem basicamente vértebra aspidospôndila ou vértebra holospôndila. A holospôndila também é chamada de lepospôndila. Por isso a gente tem lá os lepospondiles, né? Os temospondiles nada mais é do que uma vértebra lepospôndila quando o intercentro se torna predominante na formação do centro. Tá? Então, o centro dentro dos termospôndilos é basicamente formado pelo intercentro. Ok, pessoal? Agora, existem outros tipos de vértebras no qual o centro é formado basicamente, quem contribui para a formação do centro é basicamente o pleurocentro. Ok? Só para vocês entenderem essas diferenças. Tá? Então, quando a gente fala de lepospôndilos, são tudo unido. Tá? O pleurocentro, intercentro e o espinho neural. Terminospôndilos é quando o intercentro contribui mais, ou seja, tudo unido e
o intercentro contribui mais para a formação do centro. Tá? A gente fala em lepospôndilos aqui, ó, pessoal, irmão de amniotas, mas a variação de tipo de lepospôndilos, como eu falei para vocês aqui, se intercentro contribui mais, pleurocentro contribui mais para o formação do centro, ou tipo de conexão entre os centros, tem um monte de variação aí, tá, pessoal? Na formação do esqueleto axial. Então a gente vai falar isso de maneira genérica, a gente fala do lepospôndilos aqui, os amniotas. Dentro da Antracossauro, basicamente, a gente tem variações aí do tipo lepospôndilos, ok? E isso que esse termo termospôndilos é basicamente por causa disso, né? O intercentro contribui mais para a formação do centro das vértebras. Né? Hoje, a gente manteve essa nomenclatura, tá? Porque antigamente a classificação dentro dos vertebrados era basicamente pela estrutura das vértebras, porém a variação hoje em dia é tão grande e tantos grupos derivados com formações diferentes aí são encontrados, principalmente dentro de amniotas, que a gente meio que abandonou essa nomenclatura, mas o tipo na verdade, o nome do táxon se manteve. Quando a gente fala em lepospôndilo, a gente fala de é um nome de um táxon. Mas não necessariamente todos os lepospôndilos têm a formação de vértebras holospôndila aqui. Tá, pessoal? Porque a variação é muito grande, a classificação mudou muito. E a mesma coisa, não necessariamente porque o nome do clado é temospôndilo, que todas as vértebras são do tipo temospôndila. Tá? Pode ter variações aí do tipo termospôndila dentro de lisanfíbia e tem, tá? Quando a gente fala sapos, aqui ó, por exemplo, salamandras e rãs tem uma vértebra, várias estruturas digeneticamente diferentes, só para vocês olharem aqui no desenho a forma geral aí. Ok? Então assim, o nome do táxon existe, teve essa origem do tipo da vértebra, mas isso não significa que o padrão de vértebra, todos dentro do grupo, é realmente termospôndila ou lepospôndila. Ok? Ou porque o nome desse clado é lepospôndilo que uma miniota não tem um padrão lepospôndilo. Ok? Não tem um padrão de vértebra lepospôndila. Tranquilo, pessoal? É um pouco confuso, mas é só para vocês saberem a origem desses nomes. Então, termospôndilos, aí a gente tem aí o grupo dos termospôndilos. Nós temos uma enorme quantidade de linhagens aqui. Eu só vou falar algumas delas rapidamente, que são os ancestrais dos anfíbios modernos, né? Aqui, ó, trematossauros, né? Algumas formas semiaquáticas que perderam as escamas secundariamente, né? Então a gente tinha lá uma forma ancestral com escamas, que depois perderam as escamas secundariamente, são formas basicamente aquáticas, né? Nadadoras aí, algumas com uma certa capacidade de sair da água. Algumas formas já terrestres com placas ósseas, aqui os petabatracos, a Laideléria, então tudo grupos extintos. Aqui o um grupo da família Dissorophidae, né, que ele tinha armadura na linha média das costas, então uma armadura óssea aqui na linha média das costas. Tá um bicho muito esquisito. O Eriopide, né, que são um grupo que possui alguns pequenos discos, escudos aqui na pele, né, alguns escudos ósseos aí na pele. A Phyla, que apresentavam membros aí um pouco mais alongados, então provavelmente ele tinha uma capacidade de locomoção terrestre mais eficiente. Quando a gente fala de membros mais alongados, a gente fala de uma reprodução terrestre mais eficiente, mais rápida, tá? Tinha uma certa capacidade aí de correr, poderia capturar a sua presa. Há uns outros grupos esquisitos aí, com uma cabeça bem estranha aqui, né? Formando até alguns chifres aí na cabeça. Parece uns bichos aí de desenho animado, né? Uns ETzinho, né? Mas são formas que realmente existiram. Ancestrais terminospôndilos. Ok, pessoal? Esses são os ancestrais dos anfíbios. Os anfíbios, então, se modificaram, né? Resumindo, até a forma que a gente encontra hoje, aí perdendo essas armaduras ósseas, principalmente, que existia na pele desses bichos.
Um ponto importante, por que não vemos as formas transicionais reptiliomorfa, batracomorfa hoje? Já pensaram sobre isso? Por que, que a gente tem tantas formas transicionais e elas são reconhecidas no registro fóssil? Por que a gente não tem tantas formas hoje que são meio terrestre, meio aquática? Independente dos anfíbios, pessoal, porque os anfíbios, na verdade, ele tem várias adaptações para viver entre os dois ambientes. Mas por que a gente só vê a linhagem dos anfíbios, não vê tantas outras linhagens hoje? Principalmente porque essas linhagens transicionais não estão presentes hoje. Porque a gente não vê uma infinidade de linhagens transicionais hoje. Simples, pessoal. Muito simples a resposta dessa questão. As formas transicionais elas não estão adaptadas nem ao ambiente aquático, nem totalmente adaptadas ao ambiente terrestre. Quando elas estão no ambiente aquático, ela tem que competir com quem? Com os peixes que estão muito bem adaptados ao ambiente aquático. Quando elas estão no ambiente terrestre, elas têm que a competir com formas que estão presentes aonde? No ambiente terrestre. Ou seja, depois que essas linhagens saíram do ambiente terrestre, outras linhagens surgiram que se tornaram extremamente bem adaptadas ao ambiente terrestre. Então, quando você tinha formas transicionais no ambiente terrestre e no ambiente aquático, ou melhor, quando você tinha formas totalmente bem adaptadas no ambiente aquático e outras formas totalmente adaptadas no ambiente terrestre, as transicionais tinham que competir com ambas. E assim, não conseguiram sobreviver. Então aqui só para vocês terem revendo novamente esses vídeos, né? Você tem uma forma que é meio peixe, meio réptil, né? Meio anfíbio. Ela era muito facilmente predada no ambiente aquático e quando conseguia sair para o ambiente terrestre tinha que competir com quem? Com os bichos que já estavam muito bem adaptados ao ambiente terrestre. Então essas formas transicionais foram extintas. Ok, pessoal? Então essas formas do ambiente terrestre elas surgiram e foram logo suplantadas para as formas do ambiente. As formas do ambiente terrestre surgiram, transicionais, surgiram e depois foram logamente suplantadas para as formas do ambiente terrestre. Mas elas são abundantes no registro fóssil, né? Certamente abundantes, mas a gente chama rara aqui. Não precisa falar disso, que a gente já falou do clipe pontuado, outras coisas que eu ia falar aqui, que não... Eu ter tirado esses slides aqui. Ok, pessoal? Bom, era isso. Isso que eu tinha para falar para vocês sobre a organização do ambiente terrestre, principalmente da linhagem batracomorfa. Depois eu vou falar de algumas adaptações que levaram tanto a batracomorfa quanto a reptiliomorfa, a gente vai fazer um comparativo entre ambos. Ok, pessoal? É isso.